Deus abençoa a vida dos irmãos. Que o Senhor nos guarda nesse dia. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoa que as almas possam ser alcançadas pelo poder da palavra. Que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus me salvou.
Ah, Jesus.
ter. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele que nos concedeu mais um dia abençoado, onde nós podemos exaltar e glorificar esse Deus vivo, que reina para todo sempre. É o Deus poderoso e fiel. Ele que morreu, ressuscitou no terceiro dia, está vivo, para nós podermos abençoar nesta manhã, que Ele já preparou para mim e para você, para que nós podemos adorar e glorificar o Teu santo nome. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem continua até nos dias de hoje. Ele disse assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas rejeitaram a luz, porque preferiram as trevas. A luz é Jesus. A luz veio ao mundo para poder brilhar nas nossas vidas. Mas muitas das vezes as pessoas têm rejeitado a luz para viver em trevas, para viver da maneira que agrada o seu coração e vive da maneira que quer. Mas a Bíblia, ela nos instrui que nós devemos viver de acordo com como Jesus quer. Não como eu e você queremos agradar a nossa carne, mas agradar aquele que morreu, derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida e uma vida eterna. Por isso estou aqui nesta manhã para anunciar esse Jesus, esse mesmo que foi rejeitado numa nação que ele veio para ser exemplo, para que o mundo inteiro pudesse reconhecer ele como seu Deus. E a nação de Israel, ele veio para essa nação para dar vida a todos, mas rejeitaram Jesus. Mataram, crucificaram, penduraram no madeiro. Mas ele fez isso porque ele quis, para mostrar que ele é o eterno. Que ao terceiro dia ele ressuscitaria e mostrar para o mundo inteiro que ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse Jesus que se despiu da sua glória, do seu trono, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem, esteve aqui nesse mundo, para que nós possamos reconhecer Ele. Ele se fez homem para sofrer todas as aflições, dores, humilhação, desprezado e crucificado, para que hoje nós podemos ter uma vida abençoada, uma vida na sua presença. Mas assim como foi a nação de Israel, naquela época, continua nos mesmos dias de hoje a mesma coisa, rejeitando a palavra, rejeitando Jesus Cristo e rejeitando os seus ensinamentos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24, diz assim: mas nada tem
a minha vida foi preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, eu, ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por isso que estou aqui nesta manhã, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que dá salvação. Mas tudo depende de você. Tudo depende de você agora, porque Jesus já fez a parte dele. Jesus veio mostrar a esse mundo que Ele é o Salvador. Jesus veio a esse mundo para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que reina e vive para todo sempre. E se você querer ter uma vida eterna com Jesus, se você quiser ter uma vida eterna ao lado do Pai, você tem que rejeitar esse mundo, você tem que rejeitar as coisas desse mundo e viver para Cristo. Você tem que rejeitar os desejos da sua carne, rejeitar tudo que esse mundo te oferece de bom e prazeroso e viver para Cristo. De outra maneira, você está vivendo na perdição e nas trevas e dominado pelo diabo. Essa é a verdade. Portanto, no dia de hoje, vos peço que estou limpo do sangue de todos. Porque estou falando de Jesus. Quem quiser dar ouvido, tá? Quem quiser prestar atenção, que presta. Quem quiser guardar a palavra, que guarda. O problema é teu. Eu estou fazendo apenas minha parte de anunciar o Evangelho. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui para agradar homem nenhum, estou aqui para agradar o meu Senhor, o meu Deus Todo-Poderoso, que me deu essa oportunidade de estar trazendo a sua palavra e o seu Evangelho. Eu não vim aqui para falar de política, eu não vim aqui para falar de religião, porque a religião não dá salvação para ninguém. Religião só traz aflição para as pessoas, só traz tormento. Porque Jesus Cristo, Ele não veio aqui na religião para ninguém. Jesus Cristo não veio aqui nesse mundo para indicar religião para mim e para você. Ele veio aqui para salvar o homem perdido, condenado ao inferno, para ter uma vida eterna. Essa foi a missão de Jesus aqui nesse mundo. Trazer salvação. Ele não veio trazer religião. Se você acha que a tua religião vai te salvar, enganado está você. Porque a tua religião não vai te salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você tem que crer no Evangelho. Você tem que crer na palavra. Não crê em homens. Não crê em homens que muitas das vezes mentem e te enganam. Mas no Evangelho, na palavra de Deus, que é pura e verdadeira. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Por isso que eu não prego religião para ninguém. Eu prego o Jesus Cristo, aquele que salva. Aquele que veio para dar salvação e vida eterna para todo aquele que nele crê e obedece os seus mandamentos. Mas quem não obedece, Jesus Cristo está servindo o inimigo e o diabo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a religião ou pertencer a uma denominação nenhuma. É servir a Jesus Cristo. Então você tem que servir Jesus Cristo. Não é homem, não é placa de igreja, não é religião nenhuma. É Jesus Cristo. Por isso que você tem que acordar, se despertar para a verdade. Que a verdade é Jesus Cristo. Não tem outra verdade a não ser Jesus Cristo. Não existe verdade nenhuma a não ser Jesus Cristo. Só Ele que pertence à glória. Porque Ele disse
No Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Mas se você procura religião para ser salvo, você está enganado. Você vive na enganação e na mentira. Porque somente Jesus Cristo que morreu para salvar a humanidade do inferno, libertar do pecado. Mas como? Confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aceitar Ele como único e verdadeiro. Não um Deus morto, um Deus que não faz nada, um Deus que tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, que tem ouvido, mas é louco, não faz nada. Mas aquele que vive e reina para todo sempre é que tem o poder de nos dar a salvação. E a salvação é só pelo nome de Jesus, aceitando Ele como seu Salvador. E não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Que está em Atos 4:12. Não tem outro que dá salvação, somente Jesus Cristo. Por isso que você tem que examinar as Escrituras, ler o Evangelho, para você conhecer quem que é Jesus Cristo. Mas muitas das vezes você não passa o ano inteiro e não pega a Bíblia para ler um versículo. Levanta de manhã, pensando em ganhar dinheiro na correria, pensando no que vai fazer durante o dia, à noite, mas não medita na palavra, no versículo, nem por um minuto, nem por um instante. E diz que quer ser salvo. Ainda fala que serve a Deus. Serve a Deus fazendo da tua vida o que bem quer. Fazendo da tua vida os desejos carnais. Vivendo da maneira que você quer, dessa maneira que você acha que você está servindo a Deus. Enganoso é o teu coração. Você tem que servir a Deus com todo o coração. Por isso a Bíblia fala em João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuideis ter vida, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É a palavra de Deus, as Escrituras que testificam de Jesus Cristo. Por isso que você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que meditar, porque a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Mas se você ouve a palavra e não pratica, vai continuar da mesma forma. Você tem que praticar a palavra, que é a verdade. Por isso que muitos não gostam quando prega a verdade. Muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem para corrigir, ela vem para mudar a história daquele que quer ter uma vida eterna. A palavra de Deus, ela é para trazer transformação no homem condenado ao inferno e dominado pelo pecado. Mas não querem ouvir, rejeitam, preferem servir deuses mentirosos, porque não faz nada, não te repreende. Mas Jesus Cristo que está vivo, não está preso numa cruz, não está pendurado numa cruz, Ele está vivo e reina para todo sempre. E muitos querem, está tendo um Jesus morto, pendurado numa cruz. Jesus não está mais numa cruz. A cruz é maldição. A cruz é maldição. É maldição por quê? Porque Jesus pagou toda a maldição naquela cruz. Por isso que a cruz se torna maldita. Jesus não está mais em cruz nenhuma. Jesus vive e reina para todos sempre. E é Ele que tem o poder de salvar as pessoas. E Ele vai voltar
vai voltar e vai buscar a sua igreja, vai buscar um povo que realmente serve Ele de todo o coração, que abandona esse mundo, que abandona o pecado. Agora eu pergunto para você está disposto a abandonar o pecado que você vive? Você está disposto a abandonar a imundícia que você está nela? E para viver para Jesus Cristo? Ou vai continuar na imundícia, no pecado? Se você querer ter uma vida eterna, você tem que ouvir a palavra e meditar e praticar. Fora disso, você está condenado. Eu quero ler uma passagem aqui para você, nesta manhã, que se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que reina e tem o poder de nos dar uma vida abençoada. João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviaria em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Versículo 28. Ouviste o que eu vos disse: vou e venho para vós, se me amares, certamente exultareis. Porque disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou, disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o princípio desse mundo. Quando se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos aqui. Palavra do Senhor Jesus. Como eu já disse, Jesus veio a esse mundo, ele estava no seu trono, mas um povo que entrou na perdição, um povo que desde o jardim do Éden foi enganado pelo diabo, estava condenado ao inferno, estava condenado à maldição, mas o próprio Deus se fez homem e veio a esse mundo para dar vida e dar salvação ao pecador, para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna, diz a palavra do Senhor. Mas ele disse que ele veio a esse mundo para morrer, por mim e por você. Mas o problema é que as pessoas não acreditam. As pessoas não levam a sério o que Jesus fez.
As pessoas desse mundo desprezam tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Esse mundo despreza tudo o sacrifício. Esse mundo despreza todo o sacrifício que Jesus fez. Saiu da sua glória, do seu trono, e veio a esse mundo para morrer por todos. Para aquele que realmente dele crê, um dia seja ressuscitado para viver eternamente com ele. E Jesus falando para os seus discípulos, quando ele voltasse para o Pai, da onde ele veio, ele enviaria o seu Espírito Santo para que pudesse nos ensinar e nos instruir tudo aquilo que Jesus ensinou, para que nós possamos dar continuidade e obedecer. Ele disse: eu vou para o Pai, mas envio o meu Espírito Santo, o Consolador, que esse vai estar com vocês até o dia da consumação da minha volta. É o Espírito Santo que habita na vida daquele que vive para Ele. É esse Espírito Santo que habita dentro daquele que obedece a palavra. É esse Espírito Santo que o próprio Jesus falou que enviaria o seu Espírito para habitar dentro daquele que nele crê e obedece a sua palavra. Somente naquele que nele crê e obedece. Mas quem não crê, o Espírito Santo de Deus não habita nele. Aquele que não obedece a palavra, aquele que não ouve, que não pratica, que vive da maneira que ele quer, nas drogas, na prostituição, na avareza, nenhum desses o Espírito Santo vai habitar dentro. Porque nosso corpo é templo do Espírito. O nosso corpo é a habitação do Espírito. Aí que está o problema, ou a solução da tua vida. Que Espírito Santo você tem dentro de você? O que você está fazendo para que o Espírito Santo habite dentro de você? Para que o Espírito Santo habite dentro de nós temos que obedecer e praticar a palavra de Deus. E nós somos sempre do Espírito Santo. Se você obedece a palavra de Deus, se você vive de acordo com a Escritura, se você vive de acordo com o que Deus quer, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Mas se você vive de qualquer jeito, na imundícia, no pecado, na idolatria, na prostituição, nas drogas, na cachaça, quem habita dentro de você é o Espírito do diabo. É a palavra de Deus que fala. O nosso corpo é templo do Espírito. Ou é o Espírito Santo ou é o Espírito do diabo. Você tem que escolher qual Espírito que você quer. Que vive. Que esteja com você. Porque Ele veio para nos ensinar, nos instruir. Jesus foi. O ministério de Jesus durou 3 anos aqui nessa terra, ensinando, instruindo os seus discípulos. Mas ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo para que fique com vocês até o dia da minha volta, até o dia que eu retornarei nesse mundo para buscar a minha igreja. Ele diz: a minha igreja não é templo feito de 4 paredes. Jesus Cristo, a minha igreja não é parede, não é banco.
A minha igreja que Jesus Cristo fala é aqueles que servem Ele. A minha igreja que Jesus Cristo fala é os que obedecem a palavra. A igreja de Jesus Cristo são os filhos dele. Os que obedecem a palavra, que vivem de acordo com o que ele manda. Por isso ele disse: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, que esse vos ensinará tudo. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos instrui como viver nesse mundo para abandonar o pecado. Aleluia. Abandonar a imundícia. Mas se você continuar na vida que você leva, desobedecendo a palavra, o Espírito Santo de Deus não habitará dentro de você. Mas é o Espírito do demônio. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para agradar Lula, estou aqui para agradar presidente, deputado, político. Estou aqui para agradar Jesus Cristo. E quem quiser dar ouvido, dê. Você tem oportunidade enquanto você vive. Você tem oportunidade enquanto você está respirando. Quando você morrer, fechar os seus olhos, a respiração acabar, acabou. Não tem mais como você recorrer mais ninguém. Não existe missa de sétimo dia, purgatório que vai te salvar. Se você morrer na imundícia, no pecado e na idolatria. Mas somente morrer com Cristo, tendo Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. É o único meio de ser salvo. Não tem outro caminho, porque Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Desperta. Desperta enquanto você pode, enquanto você está vivo, para você mudar a sua vida. Mas se você continuar na idolatria, adorando deuses mentirosos, demônios, você não está na condenação. Porque todo mundo tem direito de escolher o que ele quer. Por isso que Jesus Cristo enviou o seu Espírito para nos ensinar. É o que eu estou fazendo aqui, te alegrando enquanto você está vivo. Se você morrer hoje, quem é que você está servindo? Quem é que você está adorando? O que você está fazendo na sua vida? Qual as práticas que você está fazendo? Continuando servindo a tua carne, teus desejos carnais, na prostituição, na droga, nas bebedeiras? Jamais Jesus Cristo vai aceitar isso, porque no céu não entra imundícias, no céu não entra pecado, sujeira, porque Jesus Cristo é santo e não aceita imundícia com ele. Por isso você tem que escolher, fazer a tua escolha. A palavra, ela nos ensina e nos instrui. Mas a escolha é de cada um. Cada um vai fazer a sua escolha. E é hoje. Enquanto você vive, enquanto você está respirando, depois da sua morte, acabou. Porque a Bíblia, em Hebreus 9:27, está escrito: está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. O juízo de Deus Todo-Poderoso.
Que todos vão ficar diante do poderoso. Aquele que vai decidir para onde você vai. Todos vão prostrar diante de Deus. Não é teu dinheiro que vai te dar salvação, não. Não é dinheiro que vai te dar salvação. Se você pensa que você pode comprar a salvação com o teu dinheiro, você está enganado. Todos você tem que prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. É presidente, é prefeito, é juiz. Todos. E ali você vai prestar conta. Vai prestar conta do que você está fazendo. Você vai prestar conta o que você está fazendo aqui nesse mundo. O que você está praticando. E ali vai ter uma sentença. A sentença vai ser dada naquele dia. Depois que Jesus voltar, Ele vai levar a sua igreja, o povo que serve a Ele, o povo que vive de acordo com o que Ele quer, o povo que lê as Escrituras e obedece as Escrituras, não está obedecendo homens mentirosos, enganadores, falsos profetas. Há poucos dias, tem uma multidão aí querendo escolher quem era o homem que ele ia servir. Quem será que vai ser o Papa novo? É esse que nós vamos obedecer e seguir. Mas enganado você está. Muitas das vezes seguindo homens e deixando a palavra de Deus e Jesus Cristo de lado. Por isso que a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos viriam muitos falsos profetas, mentirosos, enganadores. E está cheio. Papa que só quer vender. O Vaticano, riquíssimo. E muitos morrendo de fome. E lá eles, todos os objetos deles é de ouro. Jesus Cristo ele disse que nós devemos repartir o que nós temos nos pobres, nos necessitados. E aí o povo fica nesse engano, seguindo homens mentirosos e falsos. Lê a Bíblia que é bom, ninguém quer. Mas Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí diz que está servindo Deus. Vai para uma igreja, fica lá 1 hora, 2 horas, sai de lá, vai fazer tudo que não presta de novo. Diz que está servindo Deus. Diz que está servindo. Mentira. Porque quem serve a Deus obedece as coisas de Deus. Quem serve a Deus faz a vontade de Deus. Não vive praticando imundícias, coisas erradas. Até quando? Você vai tomar atitude na tua vida. O tempo está passando. O tempo está passando. E você vai morrer. Mas o problema é após a tua morte. Como que você está na presença de Deus? Como você está na presença de Deus? E a palavra de Deus fala, no versículo 27, deixe-vos a paz,
A minha paz vos dou. Não vou dar, não dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz de Jesus Cristo. Porque esse mundo não tem paz. Esse mundo já está condenado. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O diabo está tomando conta desse mundo. Mas quando Jesus voltar e levar seu povo, onde vai existir? Onde esse mundo vai ser destruído? Esse mundo vai ser destruído. E está prestes a acontecer tudo isso. Logo vai acontecer. Vai ser destruído. E quem está servindo, o diabo vai ser destruído também. Porque a palavra de Deus fala para que nós ficássemos atentos aos sinais do fim do tempo, dos tempos. E os sinais estão aí. Os sinais estão aí para todos verem. Só que o mundo está tão envolvido com as coisas malignas que não percebem os sinais que estão acontecendo. É normal nada, se tem os sinais, e você ainda está dormindo. Você ainda está preocupado com as coisas desse mundo, com o teu dinheiro, com os teus bens materiais, com os teus desejos carnais, com a imundícia desse mundo. Porque quando você morrer, você não vai levar nada dentro do teu caixão. Quando você morrer, você não vai levar tua riqueza, tua casa bonita, teu dinheiro no banco. Você não vai levar nada desse mundo. Você vai levar de bom se você estiver servindo a Jesus Cristo, de acordo com a palavra manda. E o que vai restar é uma carne que vai apodrecer. Mas um dia a Bíblia fala que todos vão ressuscitar. A terra vai ter que devolver. E a alma voltará para o corpo, aonde vai ter a segunda morte para aqueles que não servem a Deus. Mas o corpo vai juntar com a alma. E uns vai ser separado. A Bíblia fala que vai ter os bodes e as ovelhas. As ovelhas são aquelas que obedecem a palavra de Deus e vivem como que Jesus Cristo manda através da sua palavra. Mas os bodes são aqueles que não obedecem a palavra. E aquele dia da separação, Jesus vai dizer para o salvo: vem bendito do meu Pai, para ter uma vida eterna. E os perdidos, a Bíblia fala que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E ali vai estar queimando o resto da eternidade. Mas o Espírito Santo de Deus continua nesse mundo, habitando naqueles que servem a Ele. Mas quando Jesus voltar e levar a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, o Espírito Santo será retirado desse mundo. Quem vai estar aqui vai ser o anticristo, o diabo e seus demônios. Ai daquele que ficar. Ai daquele que não subir no grande dia da volta de Cristo. Porque ele disse na sua palavra que ele iria. Mas ele vai retornar para buscar os seus filhos.
E no capítulo 28, versículo, diz assim: ouviste o que vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis, por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vou lhe disse agora, antes que aconteça, que quando acontecer, vós acrediteis. E muitos não acreditam na volta de Jesus. O mundão não acredita. Não acreditam na volta de Jesus. Por isso que continua fazendo as mesmas imundícias. E fazem. Vive aí prostituindo. Marido que larga sua esposa para juntar com a prostituta. Mulheres que largam seu marido para se juntar com a prostituta. É o que está acontecendo. E continua da mesma forma. Continua servindo o diabo. É esses que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Onde você, uma vida de eternidade no tormento. Mas a salvação ainda se pode encontrar se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, arrepender de seus pecados e ter Ele como teu único e suficiente Salvador. Fora disso, você está condenado na perdição. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Se conserve a tua vida enquanto é tempo. Se conserve enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Quando você fica aí adorando demônio, fazendo o que não presta, Jesus Cristo vai voltar e vai te pegar. Fazendo a imundícia que você continua fazendo. Quando Jesus Cristo voltar, muitos vão estar aí na prostituição. Quando Jesus voltar, muitos vão estar aí na cachaça, na droga. E vai te pegar de surpresa. E vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E não adianta pedir misericórdia mais, porque já foi. A misericórdia é hoje. A graça de Jesus Cristo ainda existe. Mas está acabando. Os finais dos tempos estão aí para todos verem. Os finais dos tempos estão aí. Acorde enquanto é tempo. E a palavra de Deus fala: já não falarei, falando com os seus discípulos, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Jesus Cristo fala para os seus discípulos: eu também quero falar, mas o príncipe desse mundo, que é o diabo, está aí reinando. O príncipe desse mundo, que é o diabo, está aí. E muitos estão servindo ele. Muitos estão servindo o diabo. Vivendo a sua vida na imundícia. Desobedecendo a palavra de Deus.
O príncipe desse mundo, que nada tem com Deus, Jesus Cristo. O inimigo de Deus, o inimigo daqueles que servem a Deus, mas amigo daqueles que servem a Ele. Porque quem não está fazendo a vontade de Deus está servindo o demônio e amigo do diabo. E não adianta você não querer ouvir, porque isso é a verdade. Se você não quer ouvir, porque o diabo não quer que fale a verdade. E muitos terão comichões ouvindo e não quer ouvir. Xinga, fica irritado porque a verdade está sendo dita. Porque o diabo está agindo na tua vida. Quem não gosta da verdade, porque gosta da mentira. E o diabo é o pai da mentira. Quem não gosta da verdade, porque está servindo ao diabo. É o espírito do demônio que está dentro dele. Mas o que importa é que a palavra seja pregada. O que importa é que o evangelho seja anunciado. Até que Jesus volte. Essa palavra vai ser pregada. Queira você ouvir ou não. Mas quando Jesus voltar, você não vai ouvir mais ninguém pregando. Quando Jesus voltar, ninguém vai pregar para você mais. Por isso que o arrependimento é para já. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Confesse seus pecados para Jesus Cristo, para Deus, e vive de acordo com a palavra dele. Não da maneira que você quer viver, servindo os demônios. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu não estou aqui para te agradar o ouvido de ninguém. Estou aqui para agradar meu Pai. E falar a verdade, porque Ele quer que eu fale. Para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Para que o nome dEle seja glorificado. Porque quem agrada a Deus é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê as Escrituras. Bem-aventurado aquele que medita. E mais bem-aventurado aquele que pratica. Por isso a importância de nós praticar a palavra de Deus. Fica aí dando ouvido para homens mentirosos, enganadores, que está perdido. Fica aí ouvindo de padre. Fica aí correndo atrás de papa. Fica aí correndo atrás de pastor, profeta, mestres mentirosos. Que muitas vezes distorcem a palavra de Deus. Porque estão lucrando em cima. Para se dar bem. Desperta, porque dorme. Desperta, enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está às portas. E vai pegar esse mundo de surpresa. E muitos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas Jesus ainda está dando oportunidade para aqueles que querem ter uma vida ao lado dele. Se arrependa enquanto é tempo, enquanto você tem a oportunidade ainda. Porque os finais dos tempos está próximo. Está próximo os tempos, os finais dos tempos.
segue somente Jesus Cristo. Assim como os discípulos andaram com Jesus, aprenderam dele, nós temos que andar com Jesus, aprender dele e viver como ele quer. Renunciar às coisas desse mundo. Renúncia às coisas desse mundo, tudo nesse mundo, viver para Cristo. Negar a si mesmo. Ou seja, deixar os seus próprios interesses de lado e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Mas o povo gosta de viver na mentira. E tem correndo atrás de mentirosos, correndo atrás de falsos profetas, enganadores. O povo gosta de mentira. E a mentira é melhor para viver nesse mundo. Eu quero ver depois que você morrer. Você já pensou, depois da tua morte, o que vai acontecer com você? Hein? Você já parou para pensar, depois que você morrer? Para onde vai a tua alma? Por isso Jesus Cristo disse: toma a tua cruz e siga-me. Seguir Jesus Cristo é fazer as suas vontades. Seguir Jesus Cristo é tomar a sua cruz e estar despido. Estar despido das coisas desse mundo. Estar com Jesus é estar disposto a enfrentar tudo por causa de Cristo. Enfrentar até a morte. Porque a palavra de Deus fala: aqueles que pregam a palavra estão sujeitos até morrer por causa de pregar a verdade. Mas Jesus Cristo, ele disse, o próprio Deus disse que ele se agrada daqueles que chegam a morrer por causa de pregar a sua palavra. Não importa. Você tem que decidir para onde você quer ir. Jesus Cristo quer que seus discípulos estejam realmente dispostos a segui-lo incondicionalmente. Não importa as condições, mas segue Jesus Cristo. Abandona esse mundo. Abandona o teu desejo da carne. Enquanto você pode. Não fique esperando você ficar doente em cima da cama na última hora para aceitar Jesus. Porque muitos quando só aceitam Jesus, quando está em cima do leito, morrendo, está lá morrendo, fazendo tudo o que não presta. Mas quando está em cima de uma cama, morrendo, eu quero esse Deus. E muitos não esperam nem estar em cima de uma cama. O diabo leva logo. E morre sem Jesus Cristo. O fim está próximo. Eu te aconselho a estar firme com Jesus. Você tem que decidir. Você quer estar. Está firme com Jesus ou continua servindo o diabo? Deixar tudo para trás e anunciar a todos os povos que Jesus Cristo é o Senhor.
o Salvador. Para aqueles que querem ter a sua salvação. Para aqueles que querem ser salvos, mas muitos não querem ser salvos. É uma geração que não quer ser salva. Não quer ser salvo porque continua fazendo as suas imundícias. Não quer ser salvo porque o desejo da carne é maior. Jesus dizendo para os seus discípulos: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. São os falsos mestres, falsos pastores, se fazendo de santinho, de bonzinho, mas vão enganar. Ele disse ainda: e ouvides de guerra, e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. É o que está acontecendo. Está tudo acontecendo no final dos tempos. Mas a geração continua desacreditada na volta de Jesus Cristo. Por isso vai ser condenada e ser lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. Decida para onde você quer ir. A escolha é sua. O Evangelho está sendo pregado, as verdades estão sendo pregadas. Mas se você desfazer da palavra, você está desfazendo do próprio Jesus. Se você não obedecer a palavra, porque você está desobedecendo ao próprio Jesus, rejeitando a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Mateus 8,32. A verdade é essa que eu anunciei aqui. Queira você acreditar ou não, como eu já disse, o problema é teu. Se você não acreditar, o problema é teu. Você vai continuar da mesma forma que você está vivendo e caminhando para o inferno. Ouviu? E muitos estão aí. Deus me ama. Eu acredito que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Por isso que Ele amou tanto. Ele amou tanto que entregou a sua vida por muitos. Mas continua rejeitando Jesus Cristo. Como aconteceu lá no começo. Rejeitaram os ensinamentos de Deus, rejeitaram os profetas, rejeitaram as palavras dos profetas, anunciaram a verdade, rejeitaram a verdade que era Jesus Cristo e mataram todos. E da mesma forma é nos dias de hoje, rejeitando a palavra e está rejeitando Jesus Cristo. Se Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seus filhos, para que todos que nele crê sejam salvos. Mas se você não crê, a condenação eterna. Mas o que crê e pratica a verdade irá morar com Deus para toda a eternidade. Por isso Jesus Cristo disse no Evangelho de Marcos 16:15: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que nele crê, seja salvo.
Mas o que não crê já está condenado. Já está condenado. Em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que eu estou aqui anunciando, para você que crê. Mas se você não crê, não é mais comigo. É o ajuste que você vai ter com Deus naquele dia. Naquele dia, a sentença vai ser dada. E não tem mais para quem você recorrer. A sentença já vai ser dada. Romanos 10:14. Como, pois, ouvirão, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Deus, ninguém nunca viu Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque o Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado. E muitos continuam rejeitando o Espírito Santo e abraçando o espírito do diabo para si. E como pregarão se não há quem for enviados? Por isso nós somos enviados para pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor Jesus. Ninguém vai até Jesus se não for a Deus, se não for por Jesus Cristo. Ele é a solução das nossas vidas. Ele é o nosso socorro presente. Ele é a solução para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Ele é o caminho. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ou você serve a Ele, ou você continua servindo o inimigo de Deus. Escolhe você. Mateus 7:13 diz assim: entrar pela porta estreita. A porta estreita é Jesus, e o caminho apertado. Porque a palavra ela vem para corrigir. A palavra ela vem para limitar o pecador dos seus quereres carnais. A porta estreita é o que leva à salvação, mas a porta larga leva para a condenação. Faça a tua escolha. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Está lá em Salmo 32, 1-2. O Espírito de Deus não é enganador, não é mentiroso. Mas o espírito do diabo é o que mente e leva muitos para o inferno. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está em João 3:36. Aquele que crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Aquele que serve a Ele, aquele que obedece a palavra, aquele que larga as notícias desse mundo,
da prostituição, da cachaça, da bebedeira, da traição, que serve a Jesus Cristo, que é puro e fiel. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, ao lado de Deus. E a palavra fala, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Só a palavra de Deus. Não adianta você falar que crê em Deus. Não adianta você falar que crê em Deus e continua fazendo as injustiças desse mundo. Ah, eu creio em Deus, mas continua fazendo as porcarias. Ah, eu creio em Deus, mas vive na idolatria. Ah, eu creio em Deus, mas vive na prostituição. Mentira! Você não crê em Deus coisa nenhuma. Está enganando a si mesmo. Não tem vida eterna com Deus, esse tipo de gente. Mas a condenação vai, a ira de Deus vai chegar na tua vida, naquele dia. A prestação de conta. Cuida da tua alma. Cuida da tua alma como você pode. Arrependa. Lê as Escrituras. Porque ela testifica. O próprio Jesus, que é a palavra. Vive para Jesus Cristo enquanto você pode. Como já disse aqui, Hebreus 9:27, está ordenado o homem a viver somente uma vez. Depois disso segue o seu juízo. Juízo de Deus vai vir. O juízo de Deus vai chegar para todos. Todos irão prostrar diante do Criador. Não existe nenhum poderoso aqui na terra que vai passar